Oi pessoal, para você que não me conhece, eu sou a Beca, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 ações que estão muito baratas hoje. Vale muito a pena a gente prestar atenção e estudar mais sobre essas ações. Mas antes, vamos para o nosso Beca Quest. Responde aí nos comentários, qual obra é conhecida como a Bíblia dos Investimentos? Letra A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt. Letra B, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Ou letra C, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. E aí, qual a tua resposta? Coloca aí nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo porque me ajuda demais. Ativa o sininho das notificações e simbora pro vídeo. E a primeira empresa que eu trouxe para vocês, que está muito descontada, é a Ferbasa. A companhia é líder nacional na produção de ferroligas e é a única produtora de ferrocromo das Américas. Código FESA4. Nesse exato momento, a Ferbasa está custando R$ 7,99. E aqui a gente já tem um ponto de atenção. Percebam aqui comigo na cotação da FESA4 que ela já chegou a custar mais de R$ 12. E atualmente ela está custando por volta dos R$ 7, onde ela só chegou a custar esse preço se a gente for observar aqui nos últimos 5 anos, no ano de 2021. E nesse momento, ela está apresentando aqui uma excelente janela de oportunidade, na minha opinião. Mas só lembrando, pessoal, que nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros, tá certo? Vamos lá. E ainda falando sobre janela de oportunidade, é impossível a gente não olhar aqui o gráfico do Discontex. Esse gráfico é muito interessante, principalmente para aqueles investidores que não querem pagar caro na ação. Eu particularmente sempre observo esse gráfico. Percebam aqui comigo que a gente está observando a FESA4, tá bom? Essa parte laranja aqui do gráfico é o preço justo de Benjamin Graham, que a gente em breve vai falar sobre ele. Essa parte azul é a cotação da FESA4. E se a gente for observar, esses pontos vermelhos aqui no gráfico foi aonde o método Discontex apontou para a gente os melhores momentos de aporte em relação ao preço. Nesse exato momento que a gente está aqui agora, onde a cotação está em torno de R$ 7,99, provavelmente o gráfico vai nos apontar aqui mais um ponto vermelho. Então vamos lá avançar e observar os demais indicadores. Nos últimos 12 meses, a FESA4 teve uma variação negativa de 32,83%. Preço sobre o lucro é de 9,66%, ou seja, em menos de 10 anos, a gente tem que investir na empresa novamente no nosso bolso. E sobre VP, percebam aqui comigo que é de 0,87%, apontando assim, olhando esse indicador, um desconto de 13%. Além disso, a FESA4, percebam aqui comigo que nos últimos 12 meses o seu dividend yield é de 8,57%. É uma empresa que paga dividendos, está descontada e muita gente não fala sobre ela. Muitos investidores nem conhecem a Ferbasa. Inclusive, se você não conhecia, coloca aí nos comentários. Ou se você já tem FESA4 em carteira, também coloca aí nos comentários. Vamos lá. Olhando múltiplos agora de valuation, percebam aqui comigo que nessa cotação atual, de acordo com o preço justo de Benjamin Graham, essa ação deveria estar custando aqui R$ 16,78, tendo uma margem de segurança de mais de 110%. E também olhando aqui o ranking da Magic Fórmula de Joel Greenblatt, onde ele combina basicamente 2 fatores, que são empresas lucrativas e também baratas. No ranking das mais de 200 empresas, a FESA4 está na posição 72. Observando mais indicadores, percebam aqui comigo que o payout da companhia é de 80,29%. E payout, para quem não sabe, é quanto do lucro líquido foi distribuído aos acionistas em forma de proventos. Outro ponto aqui, a margem líquida da companhia é de 13,12%. E margem líquida significa quanto da
receita é convertida em lucro. Outro ponto que eu quero mostrar muito bem aqui a vocês é o preço sobre o valor patrimonial, tá? Percebam aqui comigo que desde 2016, onde a companhia apresentou um desconto aqui de 0,51 em relação ao seu PVP, e depois desse ano ela não apresentou mais nenhum P sobre VP abaixo desse valor ou chegando perto. Então, atualmente, esse PVP de 0,87 é o menor desde 2017. Outra questão que a gente observa é o ROI da companhia, que significa o retorno sobre o patrimônio líquido. Nós consideramos valores bons acima de 15%. Esse é um ponto, sim, que a FESA 4 precisa melhorar. Se a gente for observar aqui, em 2022, foi onde a empresa apresentou o maior ROI de 34,95 desde 2014, se a gente observar essa janela de tempo. Teve aqui uma queda apresentando quase 12% de ROI e atualmente na faixa dos 9% precisa sim melhorar. Outro ponto que a gente deve falar sobre o ROI aqui é a sua média. Então é uma empresa que no seu histórico de ROI apresenta aqui uma média de 14,54. Acima de 15% de ROI nós tivemos em 2017, 2018, em 2021 e 2022. Em relação à dívida, a empresa que se mantém controlada tem uma liquidez corrente aqui de 3,82, ou seja, tem dinheiro em caixa. Observando suas receitas e lucros, é uma empresa que desde 2014 não deu nenhum prejuízo. E em relação ao seu lucro, no seu último resultado, ela apresentou um lucro líquido de 41,10 milhões no primeiro TRI, onde teve aqui uma queda de 68,8% na base de comparação anual. Observando aqui a questão dos dividendos da companhia, percebam então aqui comigo que no ano de 2023, ela apresentou 7,29% em relação à sua distribuição de dividendos no ano de 2023. E analisando aqui o preço teto e margem de segurança baseado em Décio Bazin no preço atual, nos últimos 5 anos a FESA 4 apresentou um yield médio anual de 6,25, ou seja, satisfaz o método de Bazin. O preço teto baseado nos 6% aqui é de 8,32. Dessa forma, a gente tem uma margem de segurança de 4,13%. Observando a incidência de pagamentos de dividendos da FESA 4, a maior parte aqui dos seus pagamentos foi em janeiro, setembro e dezembro. E a próxima empresa que eu trouxe para vocês é a Elbor Empreendimentos S.A., uma incorporadora imobiliária que possui forte presença na região metropolitana de São Paulo. E ao longo de 43 anos de história, a companhia cultivou expertise na área de incorporação por meio do desenvolvimento de mais de 240 projetos. De código HBOR3, a Elbor está custando nesse exato momento R$ 2,63. Percebam então aqui comigo que a empresa já chegou a custar mais de R$ 22. Porém, ela derreteu demais e está custando aqui menos de R$ 3. Vendo aqui o gráfico do Descontex, percebam aqui comigo que essa empresa, observando o gráfico, aponta aqui nesse exato momento um bom ponto de entrada, onde o preço justo de Graham está bem aqui em cima. E é isso que a gente vai observar agora. Observando múltiplos de valuation, percebam aqui comigo que o preço justo de Graham é R$ 8,39 em relação a essa ação. Quando a gente observa a margem de segurança, percebam aqui comigo que o upside em relação a esse preço justo é 217,80% de margem de segurança. E na Magic Fórmula de Joel Grimmett, essa empresa está na posição 138. Nos últimos 12 meses, ela se valorizou 5,20%, com seu PL abaixo de 7 vezes, e o seu preço sobre o valor patrimonial aqui, 0,25. Ou seja, a empresa está com desconto de 75%. Percebam então aqui comigo que o seu dividend yield é 3,46%. Com esse desconto de 75% na sua cotação, é impossível a gente não olhar o gráfico do P sobre VP. Então percebam, desde 2014, a empresa não apresentou um P sobre VP
tão baixo quanto o atual. É uma empresa que, sem dúvida, está muito descontada. Se a gente observar aqui, a sua média em relação ao seu P sobre VP é de 1,5, ou seja, o mercado tem sim a tendência na sua média histórica de pagar um pouco mais do que essa empresa vale. Então, quem gosta de investir em incorporadora é uma excelente empresa para, no mínimo, você estudar, tá certo? Inclusive, se você tem alguma incorporadora, construtora em carteira, coloca aí nos comentários qual é que você tem. Vamos lá. Está com seu payout de 23,85%, a margem líquida aqui, atenção, 3,98%. É uma margem líquida que não está nos seus melhores momentos. Observando o seu histórico, percebam que em 2021 ela ainda chegou aqui a uma margem líquida de 10,65%, em 2014 11,42%, porém desde 2022 até agora a empresa vem apresentando aqui uma margem líquida abaixo dos 6%. Outro ponto aqui de atenção é um ROI que está em 3,61%. É uma empresa que está endividada, porém já esteve muito mais se a gente for olhar o seu histórico. Mesmo com essa alavancagem, ela tem aqui caixa em sua operação, uma liquidez corrente de 2,20. Observando aqui suas receitas e lucros, percebam então aqui comigo. Em relação aos seus lucros, apresentou um prejuízo aqui em 2016 até 2019. Porém, desde 2019, ela vem apresentando aqui bons resultados em relação ao seu lucro. Também aqui um crescimento de receita partindo de 2022 até então, que veio andando de lado aqui desde 2020. Então, por isso que eu sempre digo, é uma daquelas empresas que você precisa analisar o seu perfil de investidor. Em relação ao preço teto e margem de segurança, percebam aqui comigo. Nos últimos 5 anos, o yield médio em relação ao preço teto de Bazin é 3,12%, ou seja, não satisfaz os 6% de Bazin. O preço teto da Elbor é R$ 1,37, observando esse método. Logo, tem uma margem de segurança negativa. Então, você precisa prestar muito atenção. Tanto é aqui, ó, em 2017 até 2020, a empresa não apresentou dividendos. Em 2021, sim, ela veio apresentando aqui até esse exato momento dividendos, porém poucos, não satisfazendo na média dos 5 anos o método de 6% em relação a Décio Bazin. Observe então aqui, se você comprou a Elbor a R$ 2,63 e a companhia voltar em algum momento a esse valor aqui, onde ela estava custando em torno de R$ 22, imagine quanto você não vai lucrar com essa valorização. Mas é como eu sempre digo, quem chega cedo toma água limpa. Quando a empresa chegar aqui novamente aos R$ 22, vai ser quando a manada corre para comprar. Só que aí não alcança o upside da valorização, não ganha com essa valorização, porque o mercado é assim, desse jeito. Você que comprou aqui na baixa, acreditou na companhia e ela chegou aqui a custar 22 ou mais de 22 reais, você sim vai lucrar com ela. Porém, muito cuidado, prestem atenção e verifiquem se faz parte do seu perfil de investimento, tá bom? Vamos lá. E outra questão aqui é que no último resultado, a Elbor atingiu 443 milhões em vendas brutas no primeiro tri de 2024. Foi um aumento de 4,10% e 25,30% na comparação com o quarto trimestre passado e o primeiro tri do ano anterior, respectivamente. E a próxima ação, que também está muito descontada, é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, muito conhecido como Banrisul, o Banco de Origem Estatal Gaúcho, com atenção voltada para as operações na região sul do país. Vamos lá! E código BRSR6, o Banco Banrisul está custando nesse exato momento R$ 10,84,
centavos. Nos últimos 12 meses, se valorizou mais de 6%, está com PL abaixo de 5, o seu PVP 0,45, está com desconto de 55% e o seu dividend yield 7,56%. Observando aqui o gráfico do Descontex, percebam então aqui comigo que o gráfico também aponta aqui um excelente momento de entrada. Tem uma margem de segurança mais de 219% e no ranking da Magic Fórmula de Joy Agreement, a empresa está na posição 85. O Banco Banrisul está com payout de 27,21%, está com a margem líquida de 6,79%. E observando o histórico do preço sobre o valor patrimonial, observe então aqui comigo que em 2022 ele ainda apresentou aqui 0,42 em relação ao seu PVP, em 2023 0,45 e agora, nesse exato momento, está apontando sim um ótimo desconto de 0,45. Se a gente for comparar os dois últimos anos, está com um ROI aqui de 10,26, liquidez corrente de 1,73. Observando aqui o preço teto e a margem de segurança dos 6% em relação à Bazin, percebam aqui comigo que nos últimos 5 anos o Banco Banrisul apresenta aqui um yield médio de 7,39%, satisfazendo então o método de Bazin e tendo um preço teto de R$ 13,35, ou seja, está numa margem de segurança positiva de 23,15%. E observando a frequência de pagamento de dividendos do Banrisul, percebam aqui comigo a maior parte março, maio, junho, setembro e dezembro, ou seja, é um banco que sim é um bom pagador de dividendos. Observando suas receitas e lucros, desde 2021 aumentou a sua receita e em relação ao seu lucro, nenhum movimento negativo em relação ao seu lucro. Observando os dois últimos anos que aumentou receita e aumentou lucro. Só um ponto aqui bem importante, quando eu falei do Banrisul, a sua mente pode ter interligado diretamente com as tragédias das chuvas que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Porém, o Banrisul esclareceu para os investidores que essas fortes chuvas não ocasionaram impactos patrimoniais em relação a esse banco. Mesmo nesse cenário climático adverso, se mantém completamente operacional, com plena disponibilidade nos seus diversos canais de relacionamento com clientes, seja no digital, quanto via rede de agências e correspondentes bancários. Mas eu quero saber de você. Você investe no Banrisul? Gosta da empresa? Pensa em investir nesse banco? E a Elbo, você já conhecia essa ação? Coloca aí nos comentários. E a Ferbasa, você achou interessante? Qual das três você teria algum interesse em ter em sua carteira de investimentos? Coloca aí nos comentários. Para você que ficou até o final do vídeo, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima e fui!